No habitual espaço Harvard Medical School Portugal, vamos hoje falar do prolapso da válvula mitral. É nossa convidada a professora Dulce Brito, cardiologista. Sra. Professora, bom dia, como está? Bom dia. Muito prazer em tê-la aqui na edição da manhã para Prazer falar é meu. de algo que assim, de repente, tem um nome um bocado feio, o prolapso da válvula mitral. Talvez explicar melhor às pessoas o que é que estamos a falar em concreto. O prolapso da válvula mitral é uma anomalia geralmente congénita, portanto a pessoa nasce com ela, muito frequente na população geral e que, no fundo, consiste numa anomalia de uma das válvulas do coração, a válvula mitral, que está mais espessa habitualmente que o normal e, por vezes, deixa passar sangue quando não deve. Portanto, ela deveria, quando a aurícula, uma das cavidades do coração, que recebe o sangue oxigenado dos pulmões, abre, portanto, a válvula mitral abre e a aurícula deixa escoar o sangue para o ventrículo e depois esse sangue é expulso pela aorta para todas as partes do corpo. Quando esse sangue é expulso, a válvula está fechada. Se este problema é detectável ainda, por exemplo, no feto? Ou é difícil? Não é. Não se consegue? Não é. E atenção que é uma situação relativamente benigna na maior parte dos casos. O problema está em quando a válvula não coapta eficazmente e depois, ao longo do tempo, pode eventualmente essa fuga de sangue do ventrículo para a aurícula condicionar algumas complicações. E terão que se tomar depois, quando é detectado posteriormente, geralmente na idade adulta, algumas precauções se surgirem essas complicações, porque de resto é uma situação geralmente benigna. E sintomas? A pessoa tem alguma maneira, enfim, de se aperceber pode ter esse problema ou não? Olha, a maior parte das situações de prolapso da válvula mitral não dão sintomas. E ainda bem, portanto, o prolapso geralmente é pequeno, a válvula frequentemente não está muito deformada e a fuga de sangue, se existe, é mínima. No entanto, mesmo essas situações podem, por vezes, dar algumas manifestações de cansaço, de dor torácica, portanto, dor no peito, inespecífica, uma dor incaracterística, por vezes falta de ar, ansiedade, crises de pânico, fadiga. Curiosamente, não se tem a certeza se nos pequenos prolapsos e quase sem fuga de sangue, portanto, sem grandes consequências, se essas manifestações se existirem, têm alguma relação verdadeira com o prolapso ou se muitas vezes é pelo facto da própria pessoa saber que tem aquela anomalia e, portanto, estar mais ansiosa. Portanto, muitas vezes poderá haver um componente desse tipo. Não é fácil para a pessoa ler esses sinais, não é? De qualquer forma, são sinais, pelo que me disse, que deveriam, pelo menos, fazer com que a pessoa fosse a uma consulta médica para tentar perceber o que é que se passa. E habitualmente motiva uma consulta de cardiologia. Claro. Outras vezes a pessoa faz um exame, nomeadamente um ecocardiograma, por rotina, por outros motivos. E descobre. E descobre a situação de prolapso. A partir daí gera-se alguma ansiedade. Mas atenção que há prolapsos e prolapsos. Portanto, há prolapsos muito pouco importantes e há outros que podem ter algumas consequências, que terão que ser prevenidas. Depende da deformação da válvula. É uma situação que, com o tempo, com a idade, digo eu, pode piorar ou mantém-se estável? Por vezes pode piorar. Habitualmente aconselhamos um seguimento clínico cada 3 a 5 anos e, eventualmente, a realização seriada, mas espaçada, de um ecocardiograma para avaliar como é que está a correr a situação, habitualmente quando a válvula tem fuga. Portanto, quando há uma insuficiência da válvula com um refluxo de sangue que não devia existir. Digamos que a válvula mitral deixa de se portar como uma comporta e passa a deixar passar sangue quando não deve. Portanto, isso pode ter consequências. Tratamento? Há, com certeza? Quando a pessoa tem episódios de arritmia, às vezes rápida, justifica-se a utilização de alguns fármacos. Geralmente dá-se um fármaco de uma classe que se chama a bloqueador adrenérgico beta, que trava um pouco essas arritmias. Quando o prolapso é importante, a fuga é importante, condiciona uma insuficiência mitral significativa. Tem que se tomar precauções
isto ainda antes da decisão final de tratamento que poderá ser cirúrgica, e essas explicações é importante nomeá-las porque podem passar pela profilaxia, com a toma de antibióticos, de uma infecção no coração. Quando há uma fuga de sangue, ela é detectada, a pessoa tem um sopro até, o ecocardiograma detecta essa fuga, pode ser necessário a toma de antibiótico, por exemplo, quando se vai fazer uma extração de um dente. É importante. Recomendações que daria a quem sofre ou quem não sofre? Vamos dar aqui as duas indicações. A primeira recomendação é a pessoa tem que ter calma. Segundo, consultar um cardiologista para saber a gravidade do seu prolapso. A maior parte das vezes não é grave. Terceiro, se a pessoa tiver sintomas, o cardiologista ajudá-la. Se não tiver sintomas, a situação é diferente se tiver um sopro de fuga ou não tiver um sopro de fuga. Portanto, um conselho sempre será vigiar a situação e pedir uma opinião, até em relação à tal profilaxia que falei, com antibiótico, porque muitas vezes não será necessária, outras vezes poderá ser. E consultar sempre um cardiologista, porque é melhor, quando há uma fuga, vigiarmos a sua gravidade e evolução do que a pessoa, às vezes sem grandes sintomas, deixar chegar a uma situação mais tardia, que as coisas podem ser piores. Disse que era genético, pode ser hereditário? É congénito, portanto, e como muito bem disse, pode ser familiar, ou seja, haverá uma anomalia, em alguns casos, poucos, mas haverá genética que condiciona uma transmissão dessa anomalia. Fica aqui essa nota. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito bom dia, muito obrigado. Fica aqui então estas indicações sobre o prolapso da válvula mitral nesta edição da manhã.